E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? Espero que sim. Né? Vamos continuar aqui então a estrutura ativa da população. Só peço para que vocês deem uma olhada, principalmente quem não viu a última aula, eu tinha colocado errado, tá? Tava apostila 4, aula acho que 40, 41, né? Agora está correta. Apostila 5, aula 44 e 45, porque eu olhei na apostila, ó, né? A apostila que tá dura porque minha filha jogou água em cima dela. Enfim. Então, bora lá. Eu me dei uma olhada no espelho aqui agora há pouco, eu cheguei a assustar que eu tomei vermelho. Né, visual californiano. Mentira, é que minha filha já bateu o olho na piscina da casa da minha sogra aqui e eu tô entrando com ela pra nadar. Coisa mais linda do mundo. Ela tá me forçando a fazer exercícios físicos. Então, ó, bora lá. Falando de exercício físico, né? O setor primário, tá? O setor primário, senhores, é exatamente o setor que vai primeiro ter contato então com um produto, ou seja, serão produtos que são inalterados, tá? Por isso que a gente chama os produtos do setor primário de produtos primários, ou então de matéria-prima, beleza? Então, o setor primário vai compreender atividades como caça, pesca, extrativismo, agricultura e pecuária. Uma coisa que é notável, existe também a mineração, só que nós temos uma pequena ressalva, tá? A mineração, ela vai fazer parte, então, de uma mineração, de uma extração mineral, né? Até porque você pode relacionar ela com o extrativismo, que ela é bastante precária, né? Que é só você então extrair ali aquele minério, você não pode transformá-lo. Como assim transformá-lo? Purificar, tá bom? Então, bora lá, ó. A gente tem aqui dentro atividades como coleta, né? Muito praticado pelos índios, né? Eu sei que eu tô uma parte na frente aqui, tá? É coleta que tá escrito aqui. Atividade econômica complementar, né? Isso aqui são atividades extrativistas, né? Olha só, caça, pesca, né? Esse tipo aqui de mineração é a mineração, então, que vai estar relacionada ali com o setor primário, beleza? Então, bora lá. Dentro dos produtos primários, a gente vai ter as chamadas commodities. Se você nunca soube direito o que era uma commodity, chegou o momento de você acabar com essa sua curiosidade, né? Por quê? Porque as commodities, elas podem ser, ó, vegetal, animal, energética, de metais preciosos e de metais industriais, tá? A maior fração aí que nós teremos acesso serão as commodities vegetais, tá? O que vem a ser uma commodity? Uma commodity é um produto que sofreu pouca alteração ou nenhuma alteração, tá? Então, a gente tem aí esses grupos, beleza? Só para matar a curiosidade, nós não vamos nos aprofundar muito nisso, tá? Então, na maioria das vezes que você ouve falar commodity, quase que certeza absoluta que ela está no setor primário. Então, as commodities vegetais, todas elas estão no setor primário, tá? E o que é interessante é que quando a gente analisa o setor primário, tanto a sua participação na economia, quanto o número de pessoas que trabalham no setor primário, vale a pena fazer essa ressalva para você, né? Porque, tipo assim, se eu falar para vocês que o setor primário é muito importante para a economia, vai depender muito de como é o nível tecnológico daquele país, para o impacto dessa frase que eu acabei de falar. Agora, se eu falar que o setor primário é muito importante quanto ao número de pessoas que trabalham nele, é quase que direto. Eu estou falando para você que esse país é pobre, tá bom? Então, se o setor primário tiver uma participação importante na economia, o que você precisa entender? Você precisa entender qual economia que é essa, como que esse setor primário produz, né? Por exemplo, no Brasil, o setor primário, ó, é top,
né? Por quê? Porque nós temos imensos investimentos, né? Aquele negócio do agro é pop, agro é tech, agro é sei lá o quê. Então, não sei se vocês já pararam para pensar, mas toda vez que eu assisto ao Jornal Nacional, que eu vejo aquela propaganda, né? Não sei se vocês sabem disso, o intervalo do Jornal Nacional é o horário mais caro para propaganda na TV brasileira. E por que que o setor primário, né, tipo assim, o agro vai lá e faz essa propaganda? Bom, é exatamente para a população ficar sempre pensando que o setor primário é o que produz o alimento para você, que ele é muito bem, muito dinâmico e tudo mais. Mas como eu já comentei com vocês, o Brasil tem uma diferença, né, que é o agronegócio e a agricultura familiar. São dois mundos distintos. O agro é pop, o agro é sei lá o que, quer que você pense que ele é agricultura familiar, mas ele não é, ele está bem longe disso. Tá? Mas enfim, vamos retomar aqui a nossa análise. Os países pobres, então, eles vão ter uma grande dependência do setor primário, tanto economicamente quanto em pessoas, em número de pessoas trabalhando no setor primário. Por quê? Porque você vai ter a produção agrícola para subsistência, né? Então, logicamente que a tecnologia vai ser bem menor. Se você pegar um país como a Bolívia, você vai simplesmente notar que o setor primário, tanto o número de pessoas dentro dele, quanto a participação dele na economia é muito grande, né? Por quê? Porque você olha os outros setores, eles são reduzidíssimos, né? Então, quando você analisa um país que tem muita gente dentro do setor primário, você já direto afirma, país pobre, né? Até pode se fazer uma ressalva, né? Uma adição de tudo que a gente viu lá em demografia, né? Aquela pirâmide, aquele triângulozão é característico de país que é pobre, que tem sua economia no setor primário sendo muito forte, muito presente, uma boa parcela da população está ali dentro, né? Já os países ricos, deixa eu só ver aqui, ó. Isso aqui é uma relaçãozinha, deixa isso para depois. Corta. Então, ó, acontece o seguinte: nos países ricos, a produção agrícola ser grande, ter uma boa participação dentro da economia, nem é um problema assim tão grande, né? Por quê? Bom, exatamente porque você vai ter muito pouca gente envolvida na produção no setor primário. Por quê? Mecanização, né? Mecanização, o uso de muita tecnologia, né? O que vai acabar então aumentando demais a produtividade, né? E você cada vez mais diminui a quantidade de pessoas que trabalham lá. Tem aquele filme, acho que é Interestelar, acho que é Interestelar, né? Que o cara vai para o espaço, sei lá o quê, daí ele entra numa nova dimensão e que sei lá o quê, mas enfim, no começo do filme ele é um agricultor, né? Só que o filme se passa, se eu não me engano, acho que é 2050, alguma coisa assim. E daí o cara, ele é um agricultor que na verdade ele passa o dia inteiro sentado na frente da casa dele, né? Monitorando seus tratores e colheitadeiras, porque eles trabalham sozinhos. E isso é uma análise muito simplista para um futuro 2050, que não é exagero de um agricultor ficar fazendo isso, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Então o cara fica lá, não, acho que não é 2050, acho que se passa bem mais, tanto é que as máquinas dele são tudo velha. Mas enfim, a produção então autônoma nos Estados Unidos já é uma grande realidade, né? Um trator autônomo, colheitadeira e tudo mais que não precisa de uma pessoa para dirigir, né? Para quem é mais relacionado ao campo, sabe muito bem que os tratores hoje, os nossos tratores com tratoristas, com pessoas operando, boa parte deles já atua guiado por GPS, né? Então, logicamente, o cara vem, enquadra ele lá no mapeamento, né, que foi feito da propriedade, e aí o programa já divide os lugares que ele vai tombar, que ele vai plantar, que ele vai fazer qualquer coisa. O tratorista ele só serve para pegar o trator, virar e colocar definitivamente ali no risco certinho e aperta digamos assim, o play de novo e segue. O cara fica lá parado, vendo o trator andar, né?
Então, nos países ricos, a tecnologia é intensamente utilizada. Aqui no Brasil, o setor primário ele é bastante forte. Como eu disse para vocês, o agronegócio é o universo da agricultura brasileira, principalmente porque nosso país, a ideia do nosso país é produzir para exportar, né? Você bem pode ver que, tipo assim, lógico, a nossa população vai demandar um consumo razoável, interessante, né? Quinta maior população do mundo. Mas o grande objetivo desses caras é exatamente a exportação. Então, note, ó, em 2017, a China recebeu 27,7% das nossas exportações. 76% das exportações para a China foram soja em grãos. Faço uma ressalva até nisso para vocês, que é interessante, porque quando a gente fala do agronegócio, que sei lá o que, você acha que é um brasileiro, né? Mas nesse caso aí da China é muito notável, tá? Mato Grosso, a região do Mapitoba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, simplesmente boa parte dos proprietários, dos produtores, são empresas chinesas, né? Ou seja, os chineses vieram para cá, estão produzindo aqui para vender para eles mesmos. Interessante a jogada dos caras, né? E principalmente é por isso que o agronegócio ele tenta esconder isso, principalmente porque ele tem uma imensa participação política, beleza? Então, ó, participação dos 5 principais destinos foi de 58% do nosso agronegócio, né? Ó, 17,7% para a União Europeia, 30% das exportações para a União Europeia foram farelo de soja e café verde, né? Não me pergunto para que eles usam café verde, mas enfim. Então, na verdade, o café verde é quando ele não é torrado, né? Quando você torra o café, ele já fica prontinho para você moer e produzir, né? Mas enfim, aqui, ó, principalmente a escalada da China perante o nosso setor primário, né? A gente vai ter aí a China tomando uma participação imensa. E já até aproveito aqui a deixa, né? Porque olha só o período, ó, 2005, 6, 7, 8, 9, 10. É notável que boa parte da evolução econômica que nós tivemos nesses anos aí, que foi linda, queria muito que continuasse, né, mas não continuou, se deveu exatamente a isso, a nossa parceria com a China. Tanto de vender produtos para eles, de comprar produtos deles, né? Mas principalmente a nossa venda de produtos para eles foi muito grande, foi muito intensa. Tanto é que a atitude deles foi, mano, vamos lá produzir lá, né? Não são nada bobos. E daí a gente tem aqui também uma análisezinha da evolução dos setores. Para quem nunca viu, né, como é que é essa distribuição, você tem aqui, ó, quase sempre no Brasil uns 10% do setor primário, né? E uma coisa que é notável, olha só, o roxinho 2012, 13, 14, 15, né? Roxinho 12, verde 13, vermelho 14, azul 15. Então quer dizer que você analisa daqui para baixo, você evolui no tempo. Então, quando eu evoluo no tempo aqui, eu noto que a participação do setor primário está diminuindo. E quando eu faço a mesma análise para o setor de serviços, ó, aumentando bastante. Ah, tá. Então quer dizer que o setor primário diminui a sua participação. O setor secundário, que eu posso colocar construção e indústria aqui, eu tenho o quê? Tipo, uma redução? Nós temos uma redução, porque nele continua ocorrendo mecanização, robotização. E já o setor de serviços, digamos assim, é o que vai sobrar para a população em geral, né? Só que principalmente é o que mais movimenta dinheiro. Você pode ver que um dos caras mais ricos do mundo é o Bezos, né? Que é do cara da Amazon. É... E simplesmente com o que ele trabalha? Prestação de serviço, né? Vendendo coisas pela internet.
beleza? Então o setor de serviços ele sempre vai ser um absurdo de maior que os outros, né? Olha só, passa de 60%, beleza? E daí a gente tem uma coisa que é interessante, que é a população ocupada no agronegócio, tá vendo? 17 e 18 para a gente analisar. Então, olha isso aqui, ó. Setor primário, em 2017, a gente tinha 8.418.140. 2018, 8.353.439. O que acontece? É interessante que são anos que principalmente a indústria do Brasil está em crise. Olha só isso aqui, ó. A indústria, 3.860.849. 3.839, tá? Então diminuiu. Diminuiu. Por quê? Robotização? Não, aqui perda mesmo de produção industrial. Né? O setor de serviços cresceu pouco, mas cresceu. Né? Porque uns 60 mil aqui, mais ou menos, né? Beleza, mas cresceu. O setor de serviços, então, ele sempre aumenta. Sempre aumenta. Olha o agronegócio, ó. 18.231.655. Depois, 18.206.000, ou seja, diminuiu. O que isso indica pra gente? O agronegócio, o setor primário, diminuíram? Não, não. O nosso agronegócio, o nosso setor primário, eles são tão bem vistos aqui no Brasil e também no mundo. Por quê? Porque com crise ou sem crise, a população do mundo precisa comer. E uma outra coisa que é notável, o Brasil tem condições perfeitas para a produção agrícola, agrária, agropecuária. Né? Então, logicamente que isso indica para a gente mecanização, robotização. Né? Então, o aumento da produtividade não necessariamente aumenta o número de trabalhadores dentro do setor. Beleza? E daí, só para a gente matar aqui, ó, o agronegócio no Brasil, então, ele é bastante mecanizado, ele é bastante moderno. Nós temos uso de transgênicos, de seleção de espécies, né, quando a gente pensa em criação de gado, principalmente. Inseminação artificial no Brasil não é segredo para ninguém, né? O que é inseminação artificial? Principalmente em bovinos, né? Sempre aquela imagem bastante forte, o cara mete uma luva que vem até aqui no ombro, né? E aí ele enfia o braço na vaca tal, e faz a inseminação. Acontece que os sêmens que eles usam para fazer isso, vocês já viram aquele canal do boi? Que é um leilão, que não para, Ave Maria, só de falar nisso eu lembro do meu pai. Aquele canal do boi, boa parte dos leilões ele vem de dose de sêmens, né? E esses sêmens, é lógico, eles não são de qualquer boi, são todos bois premiados, né? E assim por diante. Então, isso, a inseminação artificial, se você pegar no Mato Grosso do Sul, né? Tipo assim, o peão ele é analfabeto, mas ele sabe fazer inseminação artificial. Né? Então, lá no meio do nada, os caras estão trabalhando com isso. Por isso, o nosso setor primário ele é tão forte. Por isso, nós temos também essa questão da reprimarização no Brasil. Como assim? O setor primário voltar a ser tão forte quanto já foi no passado? Bom, a resposta bem básica para vocês é não. Não por quê? Porque o setor industrial e a prestação de serviço conseguem gerar muito mais lucro. Né? O setor primário ele vai sempre ter esse problema. Você vai lá e vende, por exemplo, a soja. Se você vendeu a soja e comprou de volta o óleo de soja é mais caro que a soja. Né? Por quê? Porque ele foi industrializado. Então é bem melhor você ter a base da sua economia nos outros dois setores. Tá bom? Bora lá então para o setor secundário. O setor secundário é o setor da transformação. Ele pega a matéria-prima e transforma. Por isso, secundário, né? Pega o primário e transforma. É o segundo passo. Então a gente vai ter aqui dentro as indústrias, tá? Todas elas. A construção civil, a construção naval e as empresas de extração de minérios. Mas essas aqui
com beneficiamento do minério. Então o cara não vai vender uma rocha, né, para outra empresa, né, para o seu consumidor. Né? Então a gente vai ter, deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Ah tá, aqui os tipos de indústrias, né? As indústrias de bens de consumo que vão produzir. Eu tô começando aqui no 3, tá? Comecei bem errado, né? Vou começar do 1, então. Ó, temos a indústria de base aqui no 1. Né? O que vem a ser a indústria de base? É o que vai dar base à sustentação de todas as outras indústrias. Então, petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas e outras mais, né? De produção de energia e assim por diante, de extração. Depois, as indústrias intermediárias. As indústrias intermediárias, elas vão vender, são as indústrias para a indústria, né? A gente vai ter fábrica de motores, ferramentas, autopeças, né? Ou seja, tudo para que as indústrias também se mantenham funcionando. No 3, indústrias de bens de consumo. São alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis. Fala mais bem de consumo. Durável ou não durável? Os dois, tá? Então elas vão vender coisas para a população. Então, ou seja, essas indústrias aí, né, principalmente as de bens de consumo não durável, a coisa mais interessante delas é ficar próximo ao consumidor. A indústria de base, ela pode ficar distante dos grandes centros, dos grandes consumidores, né? A indústria de motores aí também, né, intermediária, ela não precisa necessariamente ficar perto das grandes concentrações, só que é mais interessante, né? Por quê? Porque o principal cliente dela, que é a indústria de bens de consumo, está dentro das grandes concentrações, beleza? E daí, aqui, ó, é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Era esse slide que eu estava procurando. Tá vendo? Ferro Gusa de Carajás. Isso aí é o que a Vale do Rio Doce vende de ferro de Carajás. E daí, o que acontece? Não é um pedaço de pedra, né? Ou seja, eles vão pegar, vão quebrar, vão purificar e eles vão transformar nessa espécie desse tijolinho aí, ó, né, que é o padrão deles. Então, o que acontece? No mundo todo existe o ferro Gusa, que tem esse padrão aí, né? E principalmente, olha só, eles colocam uma tabela da composição dele, o que tem então dentro desse tijolinho aí de ferro, né? Beleza. Então ele transformou esse produto. Esse produto aí não é primário. Esse produto é secundário, né? Então, por exemplo, a Vale, ela vai impactar diretamente dentro da nossa economia no setor secundário, beleza? Mas bora lá. Esse setor ele passou por uma grande transformação, porque até a década de 70, se você tivesse muita gente trabalhando dentro do setor secundário, top, bom demais, né? Porque era o Fordismo, ou seja, muita gente trabalhava na fábrica. Depois da década de 70, principalmente, né, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse número vai diminuindo. Então hoje, 2020, se você tem um país com muita gente trabalhando no setor secundário, isso pode dizer duas coisas. Ou você é tipo a China, um tigre asiático, né? Ou então você tem muito pouca tecnologia, né? Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado aí nesse setor secundário, tá? Ou seja, ou você é um paraíso da produção industrial, ou então você é atrasado, né? Principalmente porque pós terceira revolução industrial a gente começa a ter ampliação da robotização, a aparição do desemprego estrutural, né? Ou seja, uma máquina vai passar a fazer uma função que um trabalhador fazia. Um aplicativo, né, um programa de computador vai fazer o que uma galera lá fazia, né? E daí a gente tem aqui, ó, né, uma distribuição aqui dos profissionais. Então, em 86, a gente tinha 11,7% de funcionalismo público, né? A gente tem 5,9% de profissionais liberais,
Putz, mas por que mudaram aqui as cores do negócio? Desapareceu o profissional liberal, né? A indústria, ó, 21%, serviços 26,3%, rural 35,1%. Isso em 1986. Agora, em 2012, acompanha o que acontece. Ó. A gente vai ter o número de funcionários públicos crescendo, pouquinho, né? Muito pouco, para você ver todo o período aqui de evolução. É só você pensar que a população cresceu mais e você precisa de mais agentes do Estado. Mas quando você nota que a indústria ela diminui, ó, 21 para 16,5%, fala, mas diminuiu a produção industrial? Não, o quê? Aumentou e aumentou muito, né? Então, logicamente que essa produção aqui ela aumentou, mas nós observamos então um aumento da robotização na nossa industrialização. Ponto positivo? Sim, ponto positivo. E o setor de serviço? Setor de serviço, olha isso aqui, 26,3% para 56,2%. Uma paulada, né? Por isso que a gente vai falar da hipertrofia do setor terciário. Mas, enfim, o que acontece então? Quando você tem países da periferia do capitalismo, ou seja, eu coloquei aí periferia do capitalismo só para você, tá aqui, ó, para quem não achou, tá? Periferia capitalista. Eu coloquei aí periferia capitalista só para você saber um outro nome para um país subdesenvolvido, para um país pobre, ou então para um país do sul, né? Existe esse termo também, que quer dizer país pobre. Você pode chamá-lo também de periferia capitalista, né? Então o Brasil ele vem passando, né, por essa característica aí de redução do número de trabalhadores e principalmente a gente nota aqui no Brasil, deixa eu só ver qual é o próximo, aqui ó, uma grande participação das transnacionais. E isso gera aqui no Brasil, não só no Brasil, está na América Latina, uma coisa que é interessantíssima. Nós estamos notando atualmente um processo, um período de desindustrialização. Como assim desindustrialização? O Brasil não tem mais indústrias? Bom, na verdade, o que nós estamos notando é que, sim, a América Latina está perdendo indústrias, mas ela perde exatamente para o Sudeste Asiático e Oceania, que é essa imagenzinha que eu coloquei. Então, quando o cara pega para analisar, para comparar onde seria mais interessante ele criar uma fábrica, ele bate o olho e vê, primeira coisa que todo mundo sabe, né? Lá, podia ir para a China, hein, mano? A China é legal, né? Mas aí você tem também Tailândia, Malásia, né? Singapura, Indonésia, ó, Taiwan, Coreia do Sul. A Coreia do Sul menos hoje, tá? A Coreia do Sul você já pode considerar país desenvolvido, já está praticamente no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Então, logicamente que o que nós iremos notar? Ao invés de indústrias virem para a América Latina, elas estão indo ali para os tigres asiáticos, né? Ah, não, mas isso aí não é tigre asiático. Sim, são os velhos e os novos, né? É só você não ver o Japão ali, tá bom? O Japão não é, ele só tá ali. Só tá ali em cima do negocinho da Coreia do Sul, tá bom? Então a gente tem, logicamente, a saída de indústrias da América Latina para ir para o Sudeste Asiático, para a Oceania, beleza? E daí a gente tem aqui, ó, uma evolução aqui, né, das produções. Então, note que você tem... Olha o da Indonésia, gente. Em 1960, a produção primária imensa. Em 1990, já está batendo metade de produtos industrializados. E já digo para vocês que em 1990, com metade dos produtos industrializados, o valor da produção industrializada é muito maior do que toda essa produção primária, né? Agora, note Hong Kong. Ó, que é isso, né, mano? Os caras, tipo assim, não precisa, não vamos relar a mão mais nisso, né? Ó Taiwan, ó, pau a pau, e desapareceu a agricultura. Pra que eu vou ficar mexendo com isso? Eu ganho muito mais dinheiro com produtos industrializados, né?
essa transformação então bastante notável. E daí a gente tem aqui também no Brasil, né, o Polo Industrial de Manaus, né, a Zona Franca de Manaus. Aí são algumas das empresas que estão ali. E só para você se lembrar, né, falando, nossa, a Harley produz aqui no Brasil e tudo mais. Sim, produz sim, mas quem falou que ela produz só para o Brasil? Ela produz para a América Latina e utiliza exatamente a Zona Franca de Manaus para isso. Por quê? Por quê? Porque é Zona Franca. Já viu um negócio desse no Brasil? Minha nossa, aproveita, né? Então, nós temos aqui diversas empresas que vão utilizar esse serviço. Por exemplo, a Samsung, né? O porquê dos celulares serem bem mais baratos. As TVs, então, da Samsung estão tomando conta do universo, né? Acho que agora vai mesmo. Agora eles vão tomar conta de todo o resto. Kodak e Videolar aqui, acho que já faliu, não faliu não? Mas enfim, beleza? Então, ó, bons estudos para vocês, beijão e até mais. Tchau, tchau. Com saudade de vocês. Fui.